temos aqui provavelmente 3 qualidades ou 3 tipos de linguagem. Então, os versículos são o mesmo, porém as frases, né, a expressão, ela difere. O assunto é o mesmo, porém difere as frases. Então, vamos ler de novo. Eu vou ler e vocês vão acompanhar. Porque esse é o tema da mensagem. 1 Coríntios 10, 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão registradas como advertência para nós, para quem já tinham chegado aos fins dos tempos. Então nós vamos ficar com a parte B do versículo que diz, como advertência, ou seja, tudo que nós vamos estar falando aqui, que nós vamos estar discorrendo nessa noite, com base bíblica, o que aconteceu com Israel é uma figura, é uma advertência para nós, é um alerta, é um aviso para nós, é uma exortação, é um alerta, é para que nós possamos ficar sobre aviso. E observa que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 1, ele começa falando que a experiência ou os privilégios que Israel teve, o povo de Deus teve privilégios, oportunidades, e eles não agarraram aquela oportunidade. Simplesmente eles fizeram descaso, eles simplesmente menosprezaram esse privilégio, essa oportunidade. Que oportunidade que são? O versículo 1, fica com o texto aberto e acompanhe. O versículo 1 diz assim, ora, não quero que vocês ignoreis, ou sejais ignorantes, mal informados a respeito do que aconteceu com os pais. Com quem? Com o povo de Israel. E diz assim, todos eles estiveram debaixo da nuvem da glória de Deus, que os acompanhava. Os irmãos conhecem essa história. De dia a nuvem acompanhava eles, dando-lhes sombra, para que o sol escaldando do deserto não os matasse, não prejudicasse as suas peles, não os desidratasse. Agora, e também todos eles tiveram, não só na nuvem, mas de noite, essa nuvem transformava-se em quê? Em uma coluna de fogo, em uma tocha de fogo. Então tinha sobre eles de dia uma nuvem que os cobria, dava aquele sombra, e de noite uma tocha para que eles não fossem atacados por insetos, por pragas do deserto, como escorpiões e outras coisas. E o frio também escaldante do deserto não os matasse congelado. E diz também que outro privilégio que eles tiveram, todos eles passaram pelo meio do Mar Vermelho. Imagina bem, o povo de Israel, a nuvem, quando eles saíram do Egito, a nuvem ia à frente deles. De noite a nuvem tornava-se uma tocha de fogo. É algo tremendo, é um milagre. É algo sobrenatural, o cuidado de Deus para com eles. Aí, quando chega diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre e o povo passa em terra seca. O povo deveria ter olhado assim, e na verdade olhando, mas que povo abençoado, que povo de boa sorte, que Deus lhes deu uma sorte dessa, de ter esse privilégio, essa oportunidade. Mas veja que o versículo 2 diz, todos eles passaram pela nuvem, tiveram sobre a nuvem, tiveram sob a tocha de fogo, que aqui não refere à tocha, mas a nuvem tornava-se em chama à noite, e todos eles passaram pelo meio do mar, tendo sido todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. O versículo 3 diz, todos comeram do mesmo maná ou manjar espiritual. Olha que privilégio. Todos beberam da mesma bebida, da mesma água da rocha, que é Cristo, né? Da bebida espiritual que fluía da rocha, que é Cristo. Mas o versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ao versículo 6 vem dizendo que essas coisas foram figuras para nós, ou seja, é um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. Ou seja, de nada adiantou, ou pelo contrário, o privilégio que eles tiveram, as oportunidades que eles tiveram, serviu, tornou-se em juízo, em maldição para eles. Por quê? Porque a bênção, a nuvem, a tocha de fogo,
Porque passar pelo meio do mar vermelho, ou ter um encontro, uma experiência com Deus, ter sido batizado em Moisés, beber da rocha, é uma maldição? Não, pelo contrário, é uma bênção, é um privilégio de poucos. Mas só que eles transformaram, fizeram com que aquilo se tornasse maldição para eles. Por quê? Porque uma vez que a pessoa teve o privilégio, a oportunidade, e foi ingrato, a pessoa não foi grata, a pessoa foi negligente, a pessoa desprezou, menosprezou tudo isso, a pessoa não merece nada mais, nada menos do que o juízo, do que o que aconteceu com eles. Agora o versículo 11, volta aí para o versículo 11, diz: ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figura para nós. Ficou registrado para servir de advertência para nós. Aqui começa a mensagem. A mensagem dessa noite é as 4 advertências de Deus para nós. Diga para o teu irmão: 4 advertências para nós. Deus está falando, nos advertindo, nos avisando para nós tomarmos cuidado. Porque vamos analisar, eu vou anunciar já as 4 advertências e nós vamos conferir à luz da Bíblia Sagrada. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que o povo de Israel foi o único povo de todas as nações que Deus criou sobre a terra, o único povo privilegiado, o único povo que Deus escolheu. E Deus virou para este povo e diz assim: olha, eu não vos escolhi porque vocês eram maior, mais figurada simples, é isso. Porque muitas vezes alguém pode dizer, porque o povo de Israel ou alguém pode se julgar especial demais, ter autoestima, né? Ao ponto de dizer assim: Deus me escolheu porque eu sou qualificado, que privilegiado que eu sou e porque eu mereci. Não, Deus disse: vocês não eram dignos, pelo contrário, nações, mas eu vos amei, eu vos escolhi pela minha graça e presciência. Então agora esse povo privilegiado, o apóstolo Paulo, quando ele retrata sobre a ingratidão de Israel, porque dos maiores pecados que existem, que as pessoas relacionam, quando fala pecado, pecou, adultério, pecou, roubou, pecou, matou. A primeira coisa é pecado grave, mas o maior pecado não é adultério, é grave, é sério, é terrível, é roubo, tudo isso é pecado. Mas o maior pecado, o pior de todos os pecados, é a ingratidão. Vira para o teu irmão de ingratidão. O que significa ingratidão, irmãos? Uma pessoa que tem privilégios, oportunidade, a pessoa que é amada, a pessoa que é abençoada, presenteada, Deus dá todo carinho, ou até mesmo ser humano, pessoas que são ingratas para com o ser humano, falando com respeito ao Pai, com respeito a Deus. A ingratidão de Israel é a ingratidão do povo para com Deus. Eu estou falando isso, o maior pecado. Deus olhou para o povo e disse: esse povo é ingrato, esse povo é rebelde, esse povo não agradece nada que eu faço para eles, tudo que eu faço para eles está ruim. Aí quando Paulo fala sobre o pecado capital, o pecado grave, o maior pecado de Israel que levou eles à situação em que eles estavam, é a ingratidão. Aí em Romanos, quando ele fala sobre Israel, ele diz assim: Deus irou contra Israel e rejeitou a Israel. Escute isso aqui: Deus rejeitou a Israel por um tempo, não para todo sempre. Deus escolheu o povo e o povo foi ingrato, então Deus virou as costas para eles, rejeitou eles por um tempo, e por longo tempo, porque quanto tempo tem que Deus rejeitou Israel? Mas a Bíblia diz que Deus não vai rejeitar a Israel para todo sempre, mas vai chegar um dia em que Deus vai voltar de novo, manifestar sua graça, sua misericórdia, e todo Israel, na volta, na segunda, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo a esse mundo, Israel, todo Israel será que ele foi rejeitado. Agora observa aqui, Paulo, quando ele fala que Deus rejeitou Israel para dar oportunidade para as nações. Deus rejeita o único povo que era escolhido, que foi ingrato. Aí Deus diz agora eu rejeito Israel por um tempo, eu vou ficar
em silêncio com Israel, até que se cumpra a plenitude das nações, a plenitude dos gentios. Israel vai ser rejeitado, Israel tornou-se cego, Israel, ele tropeçou, ele caiu, ele fracassou, para que entrasse a oportunidade, para que os gentios, nós, a igreja, tivéssemos a oportunidade. Aí o apóstolo Paulo faz uma comparação dessa rejeição de Deus a Israel por um percurso, por um tempo. Ele diz assim: olha, porque Israel, ele é a oliveira verdadeira, ele é a videira verdadeira, ou a oliveira verdadeira. Aí Deus vai lá e corta o ramo natural da oliveira, aquele ramo que não dá fruto. Eu já falei sobre isso, comparando uma planta. Quando você poda a planta,